eu vou fazer uma primeira apresentação geral do texto, né, das coisas que, no fim, para mim, foram muito importantes da leitura, e daí a gente podia conversar em cima das dúvidas que vocês tiveram e problemáticas, assim, que vocês viram no texto. Pode ser assim? Pode. Então, tá bom. Bom, o texto é um texto que compõe um livro que o Bourdieu escreveu no começo da década de 90. E ele estava muito preocupado naquele momento. Os estudos da educação são sempre uma preocupação para o Bourdieu, né? Mas naquele momento ele estava preocupado com uns movimentos que aconteciam na França, né? De resistência a algumas questões da escolarização, né? E daí ele estava colocando no texto um pouco do que ele via que era essa situação da escola na França naquele momento da década de 80 e começo da década de 90, né? O livro chega ao Brasil em 97, que é um momento em que a gente também começa a viver uma ampliação, né, da escola, né? Então, pós-Constituição de 88, a gente tem uma preocupação com a universalização do ensino. E daí uma preocupação de oferecer escola para todos, né? E ele vai problematizar um pouco essa ideia de escola para todos e falar, inclusive, que às vezes essa democratização tem que ser usada entre aspas, né? Porque não necessariamente colocar todo mundo dentro da escola verdadeiramente democratiza o ensino. Ou seja, ter acesso à educação não necessariamente significa ter acesso o que a educação tradicionalmente deu para as elites, né, no Brasil e, no caso, aí, né, na França. E a gente pode universalizar, pensar isso numa situação, pelo menos para o Ocidente todo, né? Ele vai falar que essa criação, nesse movimento de democratização, né, de criação de escolas precárias, que ele vai falar, ou seja, escolas que não tem laboratório, não tem biblioteca, não tem estrutura, né, vão se localizar em lugares, né, que são mais suburbanos, né, no sentido de periféricos, longe dos centros, e vão incluir, né, nessa educação os mais pobres, né, mais alunos, mas mais pobres e com menos preparo cultural. Ele sempre vai estar falando de pobres culturalmente, de preparo cultural, né? Porque ele tem um conceito que é muito importante, vocês acho que num dos vídeos que eu vi lá, que é a ideia de capital cultural, que é uma ideia de que quando você vai para a escola, você vai com uma série de informações, todos nós, qualquer um. Algumas dessas informações que a gente tem são mais casadas com as ansiedades das escolas ou menos casadas. Então, quando ele está falando desses mais pobres culturalmente, é porque o background, né, todas as referências culturais que eles têm, são mais distantes do que a escola coloca como importante, né? Não necessariamente é o importante, mas é o que a escola ocidental coloca como importante. Então, ele sempre está falando mais pobres ou menos preparados culturalmente nesse sentido de capital cultural, né? Não é que sejam mais pobres ou que sejam, enfim, menos preparados em todas as dimensões, né? E daí ele vai colocar que essas escolas periféricas, elas vão marcar uma diferença entre a escola que realmente possibilita um futuro e relações e escolas que não oferecem isso, né? Colégio. Sou eu que estou fazendo esse barulho, será? Tem alguém com o microfone aberto, pessoal, que está fazendo barulho? Porque senão a gente não consegue ouvir, né? Tá cortando o áudio, né? Acho que a conexão não estava muito boa. Será que a gente melhora agora? Vamos tentar. Acho que melhorou, Eu vou ficar aqui com o microfone pertinho também.
Então, assim, a gente pensar nessas escolas públicas, que de periferia, principalmente, e escolas de elite que formam, ou colégios pagos, né, que formam de outra maneira, né, com uma estrutura melhor. Ele vai, com isso, também problematizar um conceito que eu acho que é bem importante, que é o de meritocracia, né? Ou seja, cabe a gente pensar, será mesmo que todas as pessoas que têm acesso a essa escola e que, portanto, teriam condições, né, de ter acesso ao ensino e etc., têm condição mesmo de ter sucesso na vida? E será que a ideia da meritocracia, né, ou seja, ser bom nessa escola, garante, né, acesso às condições de posições sociais, né, mais elevadas, enfim. E daí ele tem uma frase que eu acho que é bem interessante para a gente pensar, que é o acesso, de repente, não é suficiente para ter sucesso na escola, e o sucesso na escola, de repente, não é suficiente para ter acesso às posições sociais, né? Então, que escola é essa, né? E que meritocracia é essa que a gente está pensando a partir dessas questões aí colocadas pelo Bourdieu? Outra questão que ele vai colocar, então, frente a isso, é a ideia de fracasso escolar. Então, o que a gente entende por fracasso escolar, né? Como que a gente pode responsabilizar o aluno pelo fracasso escolar? E daí ele vai falar, existe um movimento. Num primeiro momento, culpava-se o aluno. Num segundo momento, culpa-se outras coisas, né? Não culpa-se só a vítima, né? Ele fala. Daí tem uma responsabilidade social, a insuficiência de recursos para a educação, a incompetência dos professores e um sistema global ineficiente, né? Então, todo um sistema capitalista, ocidental, uma ordem global que não tem essa educação. E daí é evidente que a gente está no encruzamento aí, né, entre essas 5 coisas. Então, a culpa é do aluno, a culpa é do social, existe uma insuficiência de recursos, existem professores incompetentes, e existe um sistema global que não valoriza a educação. Bom, mas daí ele vai falar, será que mesmo nessas 5 coisas a gente acha, né, o resultado dessa questão? E daí ele vai apresentar assim, ó, é preciso mostrar outras questões, né? A que serve essa mudança que não muda, no final das contas? A que serve essa ideia de inserir as crianças e jovens na escola sem que esse acesso dê condições reais, né, para essas crianças? E daí ele vai falar, não existe uma distribuição dos proveitos, né, das coisas boas que a escola pode ter, né? E existe uma eliminação diluída no tempo. Antes, simplesmente, as crianças e jovens não podiam entrar porque eram pobres, ou a escola simplesmente eliminava da escola, né, mostrando o quanto eles eram insuficientes, fracassados, ruins e etc. Então, botava para fora. Agora não é mais isso, mas ela forma para, no final do caminho, esses alunos entenderem que também não pertenciam àquele lugar, né? E essa é um pouco a história do Malik, né? Que é a entrevista que acompanha essa reflexão do Bourdieu. Uma das coisas que ele vai falar, né, e vai fazer a crítica, é que essa escola, de repente, está pensando na escolaridade por ela mesma, sem uma finalidade prática para a vida, né? Sem uma formação. Ela basta, estar na escola basta por si, né? Outra coisa é a ideia de uma precarização, né? Que acaba, ele fala de uma disfunção, né? De quem não paga pela escola, né? Então acaba tendo uma precarização das escolas como um todo. Ou seja, parece que aquela que era lá desorganizada e precarizada que estava na periferia, aquilo passa a ser a regra, né? E não o oposto. Então, de que forma é feita essa democratização do ensino, né? É feita nivelando por baixo, né? E dando uma escola de má qualidade
para formar pessoas que eu não espero que tenham um uso daquele conhecimento da escola, né? E daí ele vai falar que essa escola, então, ela é um engodo, no final das contas, né? Ela é uma enganação e que as famílias e os jovens hoje vão entendendo isso, vão aprendendo, vão vendo isso, né? E vão considerando o tempo que está lá dentro como um tempo desperdiçado, perdido, morto, né? E daí a ideia de que o próprio sistema, né, oficial, uma diversificação oficial existe e que contribui para diferenciar os alunos que estão em um ou em outro sistema escolar, né? E isso vai agravando, né, em relação ao que ele coloca, as diferenças de capital social, cultural, né? Ou seja, o que já era grande vai ficando maior, né? E daí a gente vê que, por exemplo, o significado de palavras, ele fala lá, né? Colégio, escola, diploma, vestibular, vão tomando significados diferentes para cada um desses grupos, né? Então, para uns é realmente uma oportunidade de inserção e de ocupar cargos ou funções e tal, e para outros é um papel completamente desvalorizado, né? Um pedaço de papel. Isso que ele está diagnosticando lá para a década de 90 na França, eu vejo hoje bastante claro na nossa sociedade também, né? Onde a gente tem diplomas e diplomas, né? Onde a gente tem colégios, escolas e escolas, né? Então a gente tem níveis diferenciados de formação e que mostram um pouco isso que ele está falando de que o acesso não garante, né, o sucesso e que o sucesso não garante a inserção social efetiva, né? E daí ele vai falar um pouco das marcas das resistências dos alunos, né? Que os alunos, percebendo essa situação toda, eles vão mostrar o desinteresse pela educação da forma com que ela está. Então, eles vão usar o Walkman, vão desafiar os professores, né? Ele está na década de 90 falando de Walkman. Hoje a gente fala de celulares em sala de aula, né? Mas é o mesmo perfil, né? A mesma resistência. E daí é interessante como ele coloca, e depois ele vai analisar na entrevista do Malik, assim, o quanto isso, em vez de ser, como a gente muitas vezes lê, né, um desinteresse pela escola, um desinteresse pelo conhecimento, ele coloca como uma sabedoria da leitura da situação que o aluno vive. Então, ou seja, ele vê que aquela educação não serve para nada e daí, portanto, ele resiste. Evidente que nós, como professores, temos que criar situações onde isso não seja exatamente assim, né? Ele faz uma leitura muito dura e muito pessimista da educação. E eu acho que a gente não pode assumir simplesmente isso, porque senão a gente corta os pulsos e sai da sala de aula, né? Mas, ao mesmo tempo, é importante a gente ver qual é a leitura que ele faz, para a gente fazer também uma autocrítica autocrítica e uma autoanálise, né? Uma análise do nosso papel e do nosso fazer dentro da escola. E o que de verdade a gente está agregando para além de uma escolarização que vale só por si, só pela escolarização, né? E daí ele vai falar que a gente vive nessa contradição do funcionamento escolar, né? Que por um lado ele é o tal do simulacro, né? Ele finge toda uma situação, mas ao mesmo tempo eu não acredito que ele acredite que a educação não serve para nada, né? Ela serve e ela deve, né, contribuir efetivamente, né, para a inserção desses seres humanos, desses novos formados na vida. Mas da forma com que ela está nas escolas, como ela acontece, talvez ela não esteja dando conta disso, né? E a gente vive, e daí como professores vivemos nessa tensão, né? De ver que a educação, como ela está, não serve, ao mesmo tempo tentar enganar os alunos, né? Ou os alunos percebendo, resistindo ao nosso papel, né? Que também fica muito pouco claro às vezes, né? Qual é o papel do professor efetivamente, né?
E daí, por que eu dei esse texto para a gente começar o nosso curso e as nossas reflexões aí desse seminário, dessa disciplina, né? Porque eu acho que ele é um texto que pega no coração de problemas que a gente está vivendo hoje na escola e de questões de pesquisa que a gente vai enfrentar, né? Então, também agora, nessa rodada que a gente vai fazer de conversa, gostaria que vocês falassem um pouco de qual pesquisa, o que vocês estão pensando em fazer e tal, porque daí a gente vai costurando as nossas preocupações, né? Então, tanto questões do texto, quanto questões das pesquisas de vocês. E outra coisa é que boa parte das nossas pesquisas acaba usando como fonte ou como, né, informação e tal, entrevistas, né, com pessoas. E nesse texto do Bourdieu, ele mostra, né, na entrevista do Malik, ali um pouco antes, naquelas páginas antes da entrevista transcrita, ele mostra possibilidades aí de análise, né, como ele lê essa entrevista. Então, a primeira coisa é, a entrevista não é uma entrevista curtinha de pergunta e resposta objetiva, assim, sim ou não, né? Ela é uma entrevista que desenvolve, que deixa a pessoa falar. Isso é uma dica importante, né, para a gente trabalhar metodologicamente com entrevistas em educação. E a segunda coisa é como ele analisa, não é recortando um trechinho, botando lá, né, embora ele faça isso também, mas pensando qual é a lógica que esse narrador está estruturando na sua fala. E por isso, talvez ele consiga entender mais essas resistências e essa sabedoria do narrador.